Boa noite, queridos amigos. Prazer estar novamente com vocês. Desta feita de óculos. Depois de tanto tempo, tive que usar um óculos para leitura próxima, mas ainda vejo muito bem a longa distância, graças a Deus. Quero compartilhar algo que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versos 22 e verso 23, que assim diz: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Que o Senhor possa nos instruir na sua palavra e trazer sabedoria nessa breve meditação que eu proponho agora nesse instante, e que você possa ser, de certa forma, por ela abençoada. Que o Espírito de Deus possa te alimentar e te fortalecer, gerando vida ao teu coração. Nós vivemos dias que são dias de luta, uma nova perspectiva, um novo ano que se inicia, e nós necessitamos de ter uma paz, de ter algo que vem do interior. E quando eu digo do interior, é algo que brota dentro de nós, portanto, algo que é colocado no nosso interior para nos produzir uma pacificação. Eu creio que isso só é possível mediante a ação de Deus. Nessa vida corrida, nessa vida de afazeres, nessa vida de importâncias, e que muitas vezes sendo focada nas desimportâncias, uma vez que a prioridade nem sempre é a prioridade necessária, fundamental, básica, que nós realmente necessitamos. E quando eu vejo Jesus dizer isso, que os olhos são lâmpadas do corpo, ou seja, aquilo que nós vemos transmite luz para dentro de nós, de tal forma que se os nossos olhos ou o nosso olhar para a vida for um olhar bom, for um olhar digno, o nosso corpo, o nosso interior será um interior iluminado e luminoso. E se porventura o contrário persistir, se o nosso meio de olhar, de analisar, de ver e refletir isso para o nosso interior for uma visão maligna das coisas, o nosso interior também será grandes trevas. E diante disso eu pergunto, qual que é o teu olhar? Como é que você vê as coisas? Tudo que acontece e discerne ao teu redor, tudo que você pode medir, mensurar pelo fluxo da complexidade, da correria, da vida do cotidiano, diante das notícias, diante dos causos, diante dos casos catastróficos que acontecem. Como que tem sido o seu olhar para com o mundo, para consigo mesmo, para com o seu semelhante? Como é que você vê e percebe todas essas coisas? De onde é que você vê beleza? Como que é o teu olhar para aquilo que é belo? Como que você mensura, como que você mede o que é belo? Onde é que você vê força? Aonde que você enxerga força? Aonde é que você vê grandeza? O que é que você chama de poder? O que é que você chama e entende de encantador? O que é que você entende por ser alguém na vida? O que é que você considera importante na vida? Porque dependendo das respostas que você dê a essas perguntas, diante de Deus, com sinceridade, você também define quem você é. Então pensa nessas coisas, pensa nessa ponderação, porque é simples assim, é dessa forma assim. E se para você, por exemplo, o belo só se veste do estético, o seu olhar não é o olhar de Deus, não é como Deus vê. Se para você bom ou bom cheiro é aquilo que talvez não fede, você ainda não discerniu talvez o olfato de Deus ou como Deus percebe o cheiro das coisas.
Porque tem gente fétida aí fora, tem gente fedida, do aspecto natural, mas que um aspecto espiritual interior cheira o perfume de Deus. Se você admira alguém pelo seu modo de andar e não pelo seu modo de caminhar, você ainda não vê como Deus vê. Se você valoriza, por exemplo, as estradas das pessoas e não o caminho interior delas, se você chama de segurança aquilo que o mundo inteiro atribui valor e não aquilo que Deus chama de significado, você ainda não está enxergando como Deus enxerga. O que de fato você chama de importante? Levando em consideração as seguintes declarações de Jesus, por exemplo, que é a minha chave hermenêutica, que é a forma que eu interpreto não só a Bíblia, mas eu interpreto a vida. Se não for através de Jesus, para mim as coisas não têm uma interpretação coerente. Você lê a Bíblia, mas se você não lê a Bíblia, que você diz, por exemplo, que é a palavra de Deus, mas se Jesus não for a sua chave interpretativa, você, por exemplo, está enxergando as coisas do modo talvez totalmente religioso, mas não da forma como que Jesus vê. Eu pauto isso nas seguintes declarações de Jesus, porque ele fala assim, olha, aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Ele fala, não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, são as palavras de Jesus. Ele ainda diz, ou ainda, como é fácil você pintar, você caiar as coisas por fora, enquanto por dentro tudo está cheio de rapina. Jesus, na realidade, ele rompeu as ordens, quando ele chamou para o interior o que se busca nas exterioridades. E culmina num quadro fatídico de inversão de valores, no dia dos dias, na hora das horas, que é quando chegar aquele momento final, onde as nações da terra serão reunidas, e de entre todos os povos ele separará como um pastor. E veja só como as explosões demográficas, as geopolíticas religiosas morrem todas aqui. Porque hoje, do nosso ponto de vista, existem nações que nem ouviram falar de Jesus ainda, não é? Que a gente colocaria talvez elas para fora desse dia. Tem países aí que a gente deixaria fora do dia das nações. Quando reunirem todas as nações, o Evangelho de Mateus nos fala de coisas muito sérias. Ao dizer, separará de entre as nações, como o pastor separa cabritos e ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita, de entre as nações, segundo o espírito de Melquisedeque, segundo a construção da nova Jerusalém, onde João andou nela e disse, eu não vi templo algum aqui, porque ali não é um lugar que cabe religião, ali é um lugar sem religião, por isso João anda ali e não vê templo. E Jesus dizerá, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do teu reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo, porque vocês não ficaram presos nas sensorialidades da morte. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e foste me visitar, estive nu e me vestistes, estive enfermo e foste me visitar. E as pessoas perguntarão em espanto, quando, Senhor, te vimos nesse estado? Na realidade, nós nunca te vimos assim. Mas Jesus vai dizer, mas vocês me viram. Quando viram e ajudaram esses pequeninos necessitados, então entre para o reino. Veja que o critério não é religioso, não é doutrinário. Naquele último dia, naquela última hora, o critério ômega, final do juízo, é Deus querendo saber o que você fez de Deus no próximo. Onde estava o teu altar? Em catedral ou em pessoas? Onde estava o teu altar? Em tijolos ou em pessoas?
Onde estava o teu altar? Em conta bancária ou em riqueza que se distribui em amor? E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Uns são benditos e outros se fazem malditos. Deus não faz ninguém maldito. Deus não faz ninguém bendito. A gente é que se faz maldito. A gente é que se faz bendito. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive enfermo, eu estava nu, eu tive sede, eu estava preso. E essas pessoas vão dizer: Senhor, mas quando? A gente era da igreja fulana de tal. A gente era da igreja ciclana de tal. A gente era da junta de missões. Nós dizimávamos. Nós brigávamos pela doutrina da nossa igreja. Quando é que foi que nós não te vimos, Senhor? Nós construímos templos em teu nome. Nós panfletamos a propaganda religiosa em teu nome, Jesus. Agora, para encerrar, olha aqui para mim e me responda. O que você chama importante? De essencial, de meu tesouro, de glória, de poder? É a sua moral ou é a sua consciência? O que é honra para você? É a impressão que você causa nos homens ou a certeza da sua consciência em Deus? O que você chama de tesouro? É o que você acumula na terra? Ou é aquilo que só cabe no céu? O que você chama de fé? É o seu conjunto de crenças? Ou é a certeza no invisível, poderoso, que está contigo? Quais são os seus valores? Quais são as suas importâncias? Pense nisso. Medite nisso. Porque é a forma que se olha, é a forma que se reage às ações que se deparam diante das nossas vidas. Dito isso, eu espero que você possa meditar, pensar e falar com Deus e perguntar para Deus e também perguntar para si mesmo: aonde está o meu coração? Pois lá habita também o meu tesouro. Como é o meu olhar e qual é a significância que eu tenho proposto diante do meu olhar? Como é que eu vejo as coisas? O que é riqueza, o que é poder, o que é glória, o que é importância, o que é beleza, o que é perfume, suave, cheiroso, perfumável? Será que é a mesma forma com que Deus percebe? Ou é uma forma distorcida? Eu peço que Deus te abençoe e abra teu entendimento. Porque o amor de Deus não está nas nossas colocações, não está no levantar de mão, glória a Deus. O amor de Deus não está nas palavras e nem dentro de templos religiosos que eu frequento mecanicamente, com dia, data e horário marcado, pré-determinado. O amor de Deus, ele está aonde estiver um necessitado. E eu só posso amar a Deus quando eu amo a Deus e o meu próximo. Fora isso, tudo é fantasia, auto-engano e mentira. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.